Bom dia, bom dia. Desejo a você um bom e excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs, eu, pastor José Reis, estarei com você em uma reflexão da Palavra de Deus, devocional, que irá enriquecer a sua vida espiritual. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos à reflexão desta manhã? Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Dia 5 de janeiro, nós estamos buscando a Deus em mais um devocional. Bom dia com o pastor Zé Reis. Eu quero mandar um grande abraço a todos que têm me acompanhado. Deus te abençoe, Deus te dê um dia abençoado, rico no Senhor. Os desafios sejam vencidos, você tenha plena convicção da presença do Senhor na tua vida. Devocional com o pastor Zé Reis tem por objetivo ter contato com a palavra de Deus. Não esqueça, quando entrar, compartilha, comente alguma coisa, mande para alguém, envie sim, dê seu joinha no seu coraçãozinho, abençoa esse trabalho espiritual que o pastor Zé Reis tem feito. E agora, uma nova abordagem nesse ano, glória a Deus, 5 de janeiro, nós estamos agora com um vídeo, aparecendo o pastor Zé Reis, normalmente é a voz. Nós temos no nosso coração, meu objetivo sempre foi ler Bíblia. A palavra de Deus, ela nos orienta de como alcançar as bênçãos de Deus. Como alcançar as bênçãos de Deus? Você quer a bênção de Deus para esse ano? Você deseja que você seja bem-sucedido em seu devocional, no seu período de busca no Senhor? Quantas pessoas elas buscam, mas não alcançam, oram, mas não alcançam, porque elas não observam a palavra de Deus. Acham que Deus, ele é aquele Deus, o gênio da lâmpada. Eu achei e faço 3 pedidos, de forma incondicional. Eu faço o pedido e Deus vai fazer. Nem sempre é assim. Existem os socorros de Deus, existe a forma que Deus trabalha, na qual Ele vai promover um socorro imediato. É o socorro bem presente, como diz o Salmo, mas nem sempre é assim. E eu tenho uma pergunta a você. Você já recebeu um convite de Deus? Você já leu na Bíblia? Deus já falou com você sobre um convite? E eu quero falar contigo nessa manhã sobre um convite maravilhoso da parte do Pai. Está em Isaías, capítulo 1, eu quero ler 2 versículos, que são os versículos 18 e 19. Olha o que diz o Pai, próprio Deus. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, o vermelho muito forte, eles se tornarão brancos como a neve. Outra tradução fala carmesim, né? Ainda que sejam como carmesim, se tornarão como a branca lã. E agora, olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem ou o melhor dessa terra. Observe que o versículo 19 termina com promessa, uma promessa maravilhosa. Nós temos 2 promessas aqui. A promessa do versículo 18, que é, mesmo que os meus pecados sejam tão visíveis, tão escandalosos, porque o carmesim, a cor vermelha forte, ela é chamativa. E quando ele diz, ainda que os seus pecados sejam desse jeito, conhecida, notória, de longe se percebe, eles se tornarão brancos como a neve. Então, nós temos aqui, primeiro, eu preciso apresentar a você o que Deus tem para você e para mim, que é o bem, o melhor dessa terra. Essa é a promessa de Deus. Tem como viver, pastor, de uma forma melhor na terra? Sim. Não é do jeito que você pensa, e muitas das vezes não é do jeito que eu penso. A passar de muitos anos observando a palavra, eu fui perceber que aquela empolgação, aquele mundo que eu formei na minha cabeça acerca de Deus, não era tudo aquilo. Ah, pastor, de uma forma negativa. Não é isso que eu estou dizendo, não é. É porque eu achava que tudo que eu fosse pedir agora viria na minha mão de mão beijada, Assim, chegaria assim, ó, é teu, peça quando você quiser, a hora que você quiser. Não é assim. Eu devo pedir, preste atenção, mas não chegará dessa forma que eu imagino. Eu só pedindo. Tem coisas que devemos fazer, e esse é o grande erro. Você pode passar esse ano mais um ano sem observar a palavra de Deus. Então o que Deus tem? Se você é o maior dos pecadores, se eu sou o maior dos pecadores, o versículo está dizendo isso, Deus vai nos purificar. Ele nos purifica. Então, a dificuldade de se relacionar com Deus
Ah, Deus não vai me ouvir porque eu sou tão mal, tão ruim, já pratiquei tantos erros. Isso pode descartar. O Senhor Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Isso é importante. E ele diz, eu vou dar o melhor para você dessa terra. Claro que em Isaías está falando de um tempo, e eu também digo, nosso tempo também podemos ter o melhor. Do ambiente que vivemos, podemos reinar, podemos ser pessoas que tenhamos o melhor do ambiente, compreende? No ambiente que você vive. Porque às vezes você quer chegar lá em cima, você quer ser o rei, você quer reinar, e Deus não te chamou para reinar. Deus te chamou de repente para governar uma situação, governar em um ambiente. Porque em todo lugar que nós somos, nós vamos governar. Mas começa, queridos, para você obter esse melhor de Deus, é aqui que está o erro de muitas pessoas, e até líderes que ficam pregando sem observar o contexto. A primeira coisa que Deus faz, no versículo 18, eu quero aplicar só o 18, mas nós poderíamos aplicar também o 17, mas vamos no 18. Ele diz assim, vinde, venham e arrazoemos. Você sabe o que é arrazoar? Você sabe o que é isso? O arguing significa você apresentar as suas razões, os seus argumentos. Deus chama para mim e você, para que nós venhamos conversar com Ele e você apresentar o que você tem feito, o que aconteceu, o que você quer. Não é somente chegar, não é um negócio de, olha, eu estou escrevendo no papel. Paizinho que está no céu, abençoa que eu quero isso. Não é só isso, é uma conversa. Então, nossa vida para buscar as coisas benéficas de Deus, as bênçãos de Deus, depende do relacionamento. E ele diz, venham, chegam até mim e apresente seu argumento, apresente suas razões. Assim como nós apresentamos as nossas razões e argumentos, aí Deus vai também fazer a sua parte, porque o versículo diz de um falando com o outro, de um dizendo e outro ouvindo, e depois está aplicando também vice-versa. Então não é só eu chegar a apresentar os argumentos, mas também agora eu quero ver os argumentos de Deus, as razões de Deus. Aí então, preste atenção, por que o versículo 19 diz se quiseres? Por que se quiseres? Porque Deus vai expor a parte dele. Então eu vou apresentar a Deus, Senhor, eu quero isso, por causa disso. E Deus vai falar, você quer? Eu te darei, desde que você entenda que deve ser assim que você deve proceder. Esse é o erro. As pessoas ficam bravas com Deus. Elas querem que Deus abençoe, mas não querem fazer o que Deus está apresentando. Então você quer ser bem sucedido nesse ano? Amém, glória a Deus. Então você vai apresentar o seu argumento, mas você vai ouvir o argumento de Deus, as razões de Deus e obedecer, queridos. Obedeçam a Bíblia. Aprendam a obedecer a ordem de Deus. Hoje nós temos que fazer nossa parte. As pessoas erram e pecam porque não leem Bíblia. E a Bíblia esclarece ela mesma. Se eu pegar o versículo 19 só e dizer a vocês, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem, o melhor dessa terra, todo mundo vai glorificar. Mas quando você fala, se quiserdes, claro que eu quero. E ouvirdes o quê? O que eu vou ouvir? Não estou entendendo. Mas eu quero e quero o melhor. É essa a atitude de uma pessoa que não para meditar. Se ouvirdes, não está nem aí. Nem entendeu, esqueça. Se eu não entender, faz vista grossa. Não é assim. Ouvir o quê? O argumento de Deus. As razões de Deus. Você quer isso? Então observe, nisso você deve fazer isso. Fazer isso. Faça a sua parte que Deus vai fazer dele, pode ter certeza. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos abençoe. Em mais um dia, esse ano nasceu, precisamos da presença de Deus mais do que nunca. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor nosso, eu me recordo quando comecei a andar contigo, Pai, tudo era mil maravilhas, porque eu tive um milagre extraordinário. O Senhor curou minha saúde, Senhor. Eu estava morrendo. O Senhor tirou os vícios. Eu estava dependente sem nenhuma forma de poder sair deles. Nem a medicina, nem a psicologia conseguiram. Eu não estou falando mal. É que eles tentaram, Senhor. A família não ajudava mais. Não na forma que eu precisava, porque eles eram limitados. Mas o Senhor veio e me socorreu. Mas quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu percebi que estava um pouco mais difícil, Pai, de alcançar certas coisas. Então o Senhor me arremeteu à Tua palavra.
Eu, ao ouvir a tua palavra, ao meditar sobre a tua palavra, eu descobri razões pelas quais eu não conseguia alcançar certas coisas. E eu peço que essa pessoa que está me ouvindo agora, essa vida, esse homem, essa mulher, entenda isso, que estar no Senhor, estar buscando do Senhor, também tem as razões de Deus para que se chegue à bênção final. Então, que a luz do Senhor ilumine, que essa pessoa creia na palavra e busque a Bíblia, leia a Bíblia, encontre respostas para aquilo que está buscando. Não só apresente seus pedidos, mas também apresente suas razões e ouça as razões que o Senhor nos traz, ou os seus argumentos, Pai. Assim eu peço a bênção do Senhor nesse dia, que esse dia seja respaldado pela tua presença, pela presença dos teus anjos, pela presença do teu Espírito Santo. Dai-nos vitória, dai-nos causa vencida, dai-nos saúde. O Senhor seja por nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido? Amém? Observe que o pastor Zé Reis, ele lê Bíblia, ele medita na Bíblia, faça isso. Você vai ser bem mais sucedido em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir.